Começa agora o programa Prosa com Dutra. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples. Ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo o chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Começa agora o programa Prosa com Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês ouvintes até às 6 horas da tarde. Comigo sempre ele, retornando aqui ao nosso programa, DJ Sá, sempre com o cabelo grisalho, barba aparada, branquinha, preparando já para o final do ano, o Papai Noel das netinhas e dos netinhos. Já treinando, já. Uma boa tarde, Dutra, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui, participando também. E como é que tá a família, a esposa? Graças a Deus tudo bem, as netinhas pegando fogo. Eu cometo alguns erros, às vezes eu ponho o Nescau demais, que elas ainda tomam uma marmazinha, né, e tal. Viu? Rapaz, mas ele pega no 220. É Nescau ou é Todd? Nescau. É Nescau. Elas gostam de Nescau. É que na realidade uma que é Todd e outra que é Nescau. Mas daí eu compro um de cada vez. Um mês é Nescau, um mês é Todd. A Maria Cláudia era Nesquik. Ô, Maria Cláudia. Nesquik. Era Nesquik. Não, eu errei a dose. 2 horas da manhã elas pulando, correndo. Foi açúcar demais. Caramba. Eu aprendi. Mas a sua esposa toma café ainda na caneca do programa? As netas não deixam porque eu já vi fotos, hein? Já vi fotos, hein? As duas usam a caneca. Elas aprenderam a usar a máquina de café. Elas pegam a caneca, escolhem o que elas querem tomar, coloca lá.
Aí faz uma pra vovó, que eu tô com 3 canecas em casa. Né? O vovô perdeu a dele, sabe? Maravilha. Então elas tomaram conta. Vou te providenciar uma então. Mais agradeço. Vou te providenciar uma. Depois, no final desse programa você vai ganhar a minha caneca. Adorei. Depois eu vou fazer um videozinho delas preparando o café com a caneca. E elas brigam por causa dessa caneca. Muito aí. bom. Bom demais. Bom. Bem, pessoal, no dia de hoje nós estamos recebendo Iris Andrade, jornalista, pedagoga e especialista em comunicação organizacional, que vai estar aqui nos falando um pouco da experiência dela, o que é isso, comunicação organizacional, se a gente começou o programa correto aqui, se faltou alguma organização ou não. Iris, boa tarde. Primeiramente, para os nossos ouvintes, quem é a Iris? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A Iris é natural de Barretos, esposa do André, mãe da Alice, jornalista por formação, mas uma jornalista que não escolheu trabalhar em veículos de comunicação. Ainda na faculdade, eu tive uma oportunidade de conhecer uma professora que trabalhava na época que a gente chamava de comunicação empresarial. Ela fazia comunicação corporativa na Vale. E eu me identifiquei, e eu falei, eu quero trabalhar com isso. E eu corri do microfone o máximo que eu pude, porque eu queria trabalhar nos bastidores, um trabalho alinhado a RH ou um trabalho alinhado com estratégias de comunicação com o mercado. Até que, quando eu estava para terminar a faculdade, a minha professora de TV falou, olha, se você não fizer uma matéria, um trabalho como repórter, eu não consigo te avaliar. Eu falei, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas enfim, fui fazer um curso de oratória, que na época me ajudou. Fiz esse trabalho, terminei a faculdade e fui me especializar nessa área de comunicação corporativa. Eu já comecei a trabalhar na área ainda durante a faculdade, em 2006. Eu trabalhei numa consultoria por 4 anos. E os nossos clientes, na época, eram profissionais da saúde. E meu trabalho era promover eles no mercado. Nós não tínhamos, isso eu estou falando de 2006, 2007, nós não tínhamos o marketing digital ainda muito forte. Eram raros os clientes que tinham site. Então era um trabalho de revista, TV, outdoor, dentro dos conceitos éticos que se permitiam na época. E um trabalho também de comunicação corporativa dentro desses espaços. E quando eu terminei a faculdade, logo 6 meses depois, eu fui convidada para dar aula. E eu dei aula por 10 anos de disciplinas relacionadas à comunicação, marketing, evento corporativo, entrei na área de empreendedorismo, entrei na área de gestão. Então eu fiz um processo inverso. Normalmente as pessoas às vezes cursam administração e vão para o marketing, e eu fiz comunicação e fui para a gestão. Legal. E para os nossos ouvintes, assim, qual que é a diferença dessa comunicação empresarial, comunicação organizacional? Eu falo a comunicação nas organizações, né? Então é a comunicação nas organizações, nos mais diferentes tipos de organização. No sentido que, se você tem uma equipe de 5, de 10, de 1.000, ou no meu caso, que trabalhei numa instituição com 6.000 funcionários, você precisa fazer com que essa comunicação aconteça dentro dessa equipe. Porque uma vez que ela não aconteça, a gente gera retrabalho, ruído, fofoca, falta de informação ou excesso de informação. Então precisa se estabelecer critérios e canais oficiais dentro dessas empresas para que a comunicação de fato chegue a quem precisa chegar e de uma forma clara e assertiva. E quais são as dificuldades que você enxerga nisso, assim? 3. O excesso. Só para antes. Há uma diferença da pequena e da média e da grande empresa relacionada a isso ou não? Proporção. Se eu tenho mais funcionários, as chances de eu ter mais ruídos na comunicação ela é maior. Mas se eu tenho uma equipe com 5, não quer dizer que eu não vou levar a ter ruídos. Certo. Ela vai acontecer. Talvez a proporção disso. Repita as perguntas. Dessa diferença das empresas. A anterior. E dentro dessa organização. As principais dificuldades. Isso. 3, eu costumo pensar em 3 questões. A falta, né? Quando você fala, eu acredito que isso não é importante falar para minha equipe. Isso não é importante falar para os meus funcionários. Só que às vezes essa informação vaza e essa equipe vai descobrir
pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de rede social, e ela, enquanto membro dessa equipe, não tinha ciência. Ou o excesso de informação, você explica demais e se torna prolixo, se torna redundante, e aí nem sempre você é claro e objetivo e efetivo. E falta de assertividade. Encontrar o meio termo. Tem a ver alguma coisa assim, aquela laranja podre estraga as demais? Estraga. Aquele fofoqueiro? Estraga. Viu, Sá? Que esperto, viu? Que esperto, viu? Boa dica. Não pode ser tão fofoqueiro não, viu? Dá uma segurada na língua, tá vendo? Pode deixar, vou cortar um pedaço. Então é isso. É importante trazer para perto esses perfis. Não vou falar que você tem que mandar embora. Não é isso. É interessante entender e trazer para perto. Trazer para perto essa pessoa. Então a gente pode ir para aquela premissa que o seu inimigo tem que ficar perto para ser seu amigo? Sim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Uma vez um líder trouxe para mim e falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, né? Porque nada tá bom. E aí essa pessoa X, ela acaba contaminando todos os demais. E aí eu falei, você já trouxe para perto essa pessoa e explicou o fluxo de trabalho para ela? Convidou essa pessoa para sentar na sua cadeira? Porque a cadeira do líder é uma cadeira difícil. Pesada. Muitas vezes solitária. Solitária, concordo. Muito solitária. Então, para quem tá do outro lado, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não conduz daquela forma? Traz para perto. Convida a sentar na sua cadeira. Mostra que esse fluxo não é tão simples, que esse quebra-cabeça, ele não é tão simples de ser montado. Não vou falar que isso vai evitar que a pessoa vai ter uma mudança de comportamento, porque isso envolve outras questões. Mas faz com, no mínimo, que ela reflita antes de sair pelos corredores para falar mal, para questionar, para palpitar, para jogar pedra. Passar a palavra para o Ronaldo. Boa tarde, Rafael. Satisfação enorme em estar mais uma vez no programa aqui, ao seu lado. Iris, sobre a comunicação. A comunicação é dom? Na prática é possível aprender a se comunicar bem? É aprendizado. É uma habilidade que ela é treinável. Como eu comentei no início, eu corri do microfone o máximo que eu consigo. Só que chegou uma hora que eu precisei pela faculdade. E a sala de aula, ela também foi o meu grande laboratório. Eu tive a oportunidade de depois, dentro dessa instituição, ser uma docente do curso de oratória. O jogo tinha virado. E eu dava esse exemplo para os meus alunos. É claro que a impostação de voz, a sua presença de palco, como você olha para a câmera, isso é treinável. Mas mais do que isso, o que eu gosto de trazer hoje é uma comunicação com autenticidade. É a sua forma de falar, o seu gesto, a sua postura. A gente não precisa criar um personagem. Né? Quanto mais natural você conseguir ser. E é claro, eu ainda travo. Ligou a câmera, eu travo. Me dá um microfone, a minha mão transpira, escorrega. Isso tem como. Primeiro porque se você fica nervoso, é sinal que você se importa. Exatamente. E você quer transmitir a mensagem da melhor forma. E é claro que tem algumas dicas que a gente pode melhorar isso. E aí é onde entra essa habilidade treinável. Muito legal. Você hoje tem cursos? Como é que funciona? Você tem cursos nas plataformas digitais? Você dá cursos, palestra em empresa? Como é que funciona isso? Hoje, o meu trabalho especial é em company, dentro das empresas, de treinamentos para equipe e lideranças voltados Quando você fala em companhia, independente do tamanho. Independente do tamanho. Só para ficar claro para os nossos ouvintes. Independente do tamanho. Né? Pode ser uma pequena, média ou grande, a gente entende a necessidade. Um líder ou um time de 300 líderes. Né? Então, existe essa possibilidade de treinamentos para desenvolvimento de equipe e liderança, onde a base é a comunicação. Exemplo, a comunicação assertiva, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, são premissas que a gente desenvolve pela comunicação. No papel de liderança, a mediação de conflito, a gestão de crise, a aplicação de um feedback, avaliar um desempenho, também partimos da premissa da comunicação.
e entre outras técnicas. Então, existem esses treinamentos dentro das empresas e hoje aberto ao público. Eu faço um workshop de oratória, são 2 horas, então, onde eu trabalho técnicas para driblar o medo e insegurança para falar em público, como estruturar uma apresentação, dicas para gravação de vídeos e uso do microfone. Então, ele é um curso de 2 horas, prático, dinâmico, objetivo, para solucionar isso. Caso a pessoa que participe precise de mais, ou tem algumas questões pessoais que ainda precisam ser desenvolvidas, tem a mentoria individual. E, já deixo claro, eu não divulgo os meus mentorados. Existe uma descrição e o cuidado da imagem dessas pessoas. Porque normalmente essas pessoas ocupam cargos relevantes e não querem colocar em evidência uma potencial fragilidade que pode ser desenvolvida. E no segundo semestre vem um workshop, A Comunicação que Convence, ele leva esse título, de 12 horas. Com mais técnicas, com feedbacks aplicáveis relacionados à oratória. Então, no segundo semestre vai ter o treinamento Comunicação que Convence. Isso. Isso é presencial? É presencial. É online? É presencial. Você já tem o local? Já. Você sabe a data? Ainda não. Não, mas ainda já tem não. o local. Já Você tem já o pode local. adiantar para nós o já local? tem, provavelmente deve ser no auditório de um escritório que eu sempre faço, né? Então ele é meu parceiro. Então Legal. tem uma estrutura de projeção, de microfone, de púlpito, estruturas que nós precisamos para colocar as técnicas ali. E por que comunicação que convence? Porque hoje o que você deseja é convencer. Convencer o seu cliente, convencer seu funcionário, convencer o seu fornecedor, seu investidor. Então, ele leva esse título aí, são 12 horas, 6 encontros de 2 horas. 6 encontros. 6 então encontros. é uma semana ou não? Não, são 2 encontros por semana. Eu entendo que numa dinâmica onde eu levo conteúdo, eu levo atividade, as pessoas precisam de um tempo para absorver isso, para assimilar, colocar em prática, e aí passe 2 encontros por semana, então são 3 semanas. Tem alguns exercícios? Tem exercícios. Tem exercício, tem feedback individual, porque às vezes o seu desenvolvimento é um, o do colega é outro, então todos recebem feedbacks personalizados. Legal. Viu, Sá? Você está ouvindo? Muito bom. Bom para desenvolver, né? Sim. Muito bom. Sim. Acho que eu vou entrar nesse negócio aí. Ô Iris, você tinha falado sobre a descrição de alguns alunos seus, né? Sim. E qual que é a faixa etária mais ou menos de público assim que te procura? É o pessoal ali que está às vezes iniciando uma faculdade, ou às vezes é o pessoal que já está entrando, já está finalizando a faculdade, é o empresário? Quem que é o público mais específico que mais te procura, assim? Hoje, no workshop Destrave a Sua Voz, que é esse de 2 horas, ele é um público misto. Então, eu tenho, normalmente, às vezes, alunos que estão na faculdade com a preocupação da apresentação do TCC, então, tem esse público. Eu tenho pessoas que acabaram de chegar no papel de liderança, e aí precisa conduzir reuniões, precisam conduzir treinamentos técnicos com a sua equipe, prestar contas para uma liderança superior, como também eu tenho os próprios donos de negócio, né, que às vezes argumentar com o fornecedor, com o investidor. Tenho também aquele dono de negócio que não gosta de aparecer nas suas mídias, e aí tem uma equipe de marketing por trás falando, você precisa aparecer, então me procura no sentido dele ficar um pouco mais confortável com essa câmera. Isso no Destrave a Sua Voz, que é um curso aberto. Já nas mentorias, já é o empresário, o papel de líder, CEO, gerente, coordenador, que precisa. E aí eu falo que não é uma mentoria de oratória, é uma mentoria de comunicação. Porque normalmente essas pessoas elas me procuram por N questões. Exemplos. Eu sempre tive muita experiência de falar em público, mas esse papel agora está me pesando. Eu começo a travar. Outro exemplo. Com a minha equipe, eu falo muito bem, consigo explicar o trabalho, mas a hora que entra o diretor X na sala, eu travo. Porque se for confrontado, é pior ainda. Se eu for confrontado, eu me perco, eu não consigo. Eu sei, eu tô com todas as planilhas aqui, mas eu não consigo explicar. Ou, eu preparei aquela reunião linda,
linda, eu vejo que as pessoas começam a dispersar, começam a olhar para o celular, começam a conversar. Eu não sei como retomar a atenção dessas pessoas para mim. Eu acho que eu tenho uma fala muito monótona, eu queria trazer mais energia, queria trazer mais atenção. Também me procura. Ou eu tenho uma apresentação muito específica para um grupo muito específico que eu não posso errar. Então também me procura para essa mentoria, para treinar essa apresentação. Que legal. Quais que são os mais erros comuns assim que prejudicam a comunicação? Falta de clareza. Falta de clareza. Aquela história que o óbvio precisa ser dito? Sim. Mas você não precisa ser redundante para falar sobre o óbvio. Mas você tem que apontar. Mas você tem que apontar. Então, um exercício que eu dou é um exercício de intenção. Quando você entra para aquele espaço, você entra naquela reunião, você entra para aquela entrevista, qual que é a sua intenção? Você quer informar? Você quer argumentar? Você quer sair de lá com um plano estratégico? Qual que é a sua intenção? Essa intenção ela precisa ser muito clara no seu modelo mental. E o que você quer sair dali? O que as pessoas precisam fazer depois dali? Então eu costumo dar um exemplo. Lembra da aula de redação? Começo, meio e fim? Então você organiza. Qual que eu preciso? Qual que é o principal contexto dessa minha mensagem? Qual que é o exemplo que eu preciso trazer dentro dessa narrativa? E no final, qual que é a ação que a gente precisa definir depois desse encontro? E aí é um exercício que eu até ensino o mentorado a levar num bloco de notas, num caderno, para que ele se organize ali, bata o olho e fala, não, eu preciso sair desse encontro com essas definições. Hoje nós vivemos uma sociedade muito imediatista. Sim. De áudios acelerados, de pessoas que assistem vídeos e filmes e séries no 1.5. 2 ponto alguma coisa. Socorro. Agora eu vi aí que tem uma possibilidade de 3 alguma coisa, mas você tem que pagar. Meu Deus. No WhatsApp? Não. Acho que foi no YouTube. No YouTube. E aí eu costumo... Aí imagina como deve ser... Não deve entender nada. Imagina, Sá. Você que esse ouvido de DJ seu, você que entende essa experiência, imagina, sei lá, na CDJ, quem que vai entender, sabe? Prefiro não pronunciar essa brincadeira. As coisas, né? Enfim. E eu deixo uma reflexão e um pedido. Tente desacelerar esse áudio. Quando nós aceleramos o áudio no 1.5, você perde o tempo de fala da pessoa. Você perde o tempo de emoção daquela pessoa. Isso muda demais para você que está ouvindo. Muda muito. Então aqui nós estamos trabalhando um veículo de audição. Sim. Então pensa se eu chego aqui e falo, oi, boa tarde, tudo bem? Tem alguém lá que já mudou, já dormiu, já cochilou. Então eu preciso trazer energia. Sim. Só que quando eu acelero, eu perco essa energia, porque fica um negócio só. Sim. E é importante a gente parar para ouvir. Aí você pode falar assim, mas eu tenho um amigo, eu tenho uma tia, que ela me manda podcasts. Nossa. Né? Áudios extremamente longos. Então, para quem envia podcast, tem um outro exercício. Mande um áudio para você, daquela informação principal, 1 minuto. Escute. Refaça 30 segundos. Escute. Refaça de novo por 15 segundos. Ali é o ponto principal da sua mensagem. Aí você manda. Viu, Sá? Uma dica. Ou não grave áudio e escreva. Aprendendo bastante, hein? Você viu? Muito bom. Aproveitando que a gente está em rede social, a gente está falando em áudios, hoje o mundo também é muito tecnológico em vídeo. Sim. Então, tem pessoas que têm uma marca muito conceituada, aí ela não cresce mais porque o proprietário não está aparecendo, porque ele tem uma dificuldade de gravar ou de aparecer. É como trabalhar com essas pessoas, qual que é o toque que você dá, o que gravar, como gravar, o que não gravar. Sim. Normalmente, eu contratei um influencer para falar da minha marca. Nenhum problema, desde que os seguidores deste influencer sejam potenciais clientes para o seu tipo de negócio. Porque eu também já recebi, na época que eu dava consultoria, assim, eu contratei o fulano, super conhecido, não me trouxe um cliente. E a hora que você vai olhar, o influencer não tem nada a ver, os nichos não são semelhantes. Não consome. Então não vai funcionar.
Mas todo mundo gosta de saber um pouquinho dos bastidores. Eu tenho certeza que quando rola uma foto, um teaser, alguma chamadinha de alguma coisa que vai vir, gera um engajamento. As pessoas são curiosas por natureza. E aí eu quero saber quem é que está por trás daquela marca. Quem é que está por trás daquele negócio. Quem é a cabecinha pensante que pensa naquelas estratégias. Então, se você começa pelos stories, que somem em 24 horas, e não seja tão autocrítico. Porque se você grava lá, principalmente quem usa a câmera frontal, aí você fica lá se olhando e arruma o cabelo, e aí você... Não sai. Não sai, não sobe o vídeo, não publica. Então, se você puder, vira, faz com a outra câmera, olha pra câmera, até porque dá até um ângulo melhor. E sobe. Vai sumir em 24 horas, tá tudo bem. Tenho muita dificuldade em gravar sozinho. Aí eu sempre recomendo a contratação, né, de uma agência que tenha expertise em vídeos, para te auxiliar nesse processo. Eu tenho um amigo que trabalha na área de comunicação. Hoje ele foi trabalhar com o Nicolas Ferreira, e com o deputado. E ele estava aqui no gabinete do Pavanato, do Holliday. E ele é um amigo que a gente sempre se encontra em São Paulo. E ele pega no meu pé até hoje, que ele fala assim: você tem que voltar para as redes, você tem que voltar para as redes. E aí ele brinca muito assim: é melhor mal feito do que mal feito não feito. E aí ele me brinca demais, isso, aquilo. E aí ele foi trabalhar com o pessoal, porque ele tem uma qualidade apurada muito grande na área de comunicação. Como ele consegue fazer os vídeos, as fotos, ele consegue pegar um olhar que poucos do ramo da política faz. E ele ganhou notoriedade com isso. E aí ele falou assim: o meu é muito treino, muita paciência, muito aprendizado. E ele gosta de cozinhar. Ele falou assim: eu tô lá em casa cozinhando, eu faço uma foto com ele e falo: nossa, não ficou tão boa. Mas eu solto na rede, pô, que legal. Ele falou: nossa, mas pra mim não ficou boa. O senso de criticidade. E tem uma coisa que eu falo tanto para vídeo, até para as oratórias, apresentações. Comece. Nenhum jogador começa com a 10. Com a 10. Ele passou pela base. Ele passou pelo banco. Ele passou pela reserva até chegar lá. Como eu melhoro a minha comunicação? Falando. Treinando. Não tem outro caminho. Eu posso ler, eu posso estudar, eu posso assistir vídeos, eu posso colocar outra pessoa para falar da minha marca. Mas você precisa falar, você precisa aparecer. O negócio é seu. E as pessoas querem se conectar com você. Dentro dessa sua análise aí, da sua experiência com mais de 15 anos, eu acredito que as mulheres têm mais facilidade de se comunicar do que os homens. Ou ela tem mais clareza ou não? O que você analisa? Não. Nem sempre. Eu já tive oportunidades de homens extremamente objetivos, assertivos, talvez um pouco mais vergonhosos, né? E mulheres que não tinham vergonha, mas não tinham uma clareza, tinham uma redundância de fala, que aí precisavam de treinos de objetividade mesmo de fala. E essa sua análise aí da objetividade, hoje eu vejo muito claro isso. Tipo, essa garrafinha de água está aqui, eu tô te entregando, você tem que levar em tal sala. Não aquela coisa, não, tem a garrafinha de água, se puder, sabe assim, tem uma porta ali que você vai passar, que você volta, isso, aquilo. Só que aí eu vejo uma dificuldade, quando você é objetivo, até demais soa arrogância para algumas pessoas. Tem um exercício que é dos perfis comportamentais, entre passividade, o passivo-agressivo, que beira a ironia, a sagacidade, o agressivo e o assertivo. Na nossa cultura, nós costumamos, às vezes, confundir a assertividade com a agressividade. Porque nós temos esse trato, principalmente no interior. Por favorzinho, vem aqui, você pode vir agora. E isso no mercado corporativo... Não existe. É entrega, entrega e tá tudo bem. Por que algumas equipes sofrem quando essa empresa, às vezes, ela sai de um modelo familiar e ela começa a ter uma outra roupagem, uma outra organização, mesmo profissional, daquilo que precisa ser. Na época do seu João não era assim. Mas o negócio cresceu. Mudou. E o nosso perfil de cliente mudou, nosso perfil de equipe mudou, tudo evoluiu ao longo dos últimos anos. Deu um up muito rápido. Muito rápido. Só que algumas coisas não mudaram. O contato visual, a nossa entrega, a nossa relevância.
E às vezes a garrafinha de água está aqui, está esquentando, não é o suficiente para a pessoa entender que ela precisa levar para outra sala. Lembra? O óbvio precisa ser dito. Sim. Só que aí, complementando, aí tem pessoas que não gostam, porque falam, não, meu serviço eu sei fazer, mas não faz. Não faz, não entrega. Entendeu? Quando a gente encontra esse perfil de equipe, eu costumo falar sobre o feedback estruturado e esse é o feedback descritivo. E eu acho bonito você usar feedback, porque aquele negócio de crítica construtiva não, isso não existe. Não existe. A pessoa fala, não, porque eu vou te dar uma crítica construtiva. Não, você já está me criticando. E eu falo muito isso. Eu acho muito bonito quando a pessoa vem e fala assim, olha, quero te dar um feedback. Eu acho sensacional, aceito. Eu acho que é oportuno para as marcas e as pessoas deveriam usar mais isso. Mas é aquele... O bom monge que chega, então, meu filho, eu quero te dar uma... Você não liga, ou aquela boa fofinha que vem pra você. Vou te dar uma crítica construtiva. Fala, não. Você já tá me criticando. Primeiro, o feedback, ele sempre tem um propósito de orientar. Para quê? Para desenvolver. Para quê? Para que se for um ato falho, não se repita. Ponto. Sim. Então, não é um feedback negativo, não é de construção, não é uma crítica construtiva, não. É dar um retorno sobre uma situação X. E aí, por isso que essa comunicação precisa ser clara. Onde você descreve o episódio que aconteceu, dar a oportunidade para essa pessoa que está recebendo feedback falar sobre e, em conjunto, construir uma solução. Por que não levar a solução pronta? Porque tende a quem recebe a não fazer, a não absorver. Ou absorver num primeiro momento e depois volta a acontecer de novo, né? Melhora, looping. Cai, melhora. Um looping que fica, esse ciclo. Então, a sugestão, a construção da melhoria, ela precisa ser feita em conjunto. E para médias em grandes empresas, eu sempre recomendo documentar, descrever isso, escrever o que foi acordado. Tire uma ata de reunião? Ata de reunião. Né? Existem alguns formulários pré-estabelecidos, dá para desenvolver algo próprio dentro da empresa. E você guarda isso, né? Por quê? Vamos pensar que daqui 3 meses, 6 meses, aconteceu a mesma situação. E você chama novamente essa pessoa para conversar. Lembra que nós conversamos? Você devolve essa anotação. E faz ela recordar algo que ela concordou, que vocês estruturaram juntos e que ela validou. Você evita o retrabalho. Você evita, eu preciso ficar munindo disso, juntando esses formulários para mandar essa pessoa embora. A gente não está falando de desligamento, a gente está falando de desenvolver pessoas. E se a partir do momento que eu ocupo um papel de liderança, ele vem comigo o papel de desenvolver. A obrigação de você ajudar o próximo. Não tem como. Esse está dentro do seu papel. Você ganha mais responsabilidade, você ganha um adicional no seu trabalho, você ganha visibilidade, mas você também ganha corresponsabilidade de contribuir no desenvolvimento da sua equipe. Uma coisa que você falou, que eu concordo, que a cadeira do líder e a vida do líder é muito solitária. Muito. E as pessoas às vezes não entendem isso. Que é só ele com ele mesmo, com a mente dele, com o tempo dele. É muito bonito, às vezes você fala, pô, fulano tá ali, ciclano tá ali, mas é um peso, é uma solidão, é uma coisa muito difícil de vocês. E aí eu acho que, não sei se é um erro da sociedade, se é um erro de comunicação, é uma coisa assim que às vezes fica parecendo que ele é um monstro, sabe, para alguns lados assim, mas que não é, ele é um ser humano, às vezes que tem as suas fragilidades e como qualquer um tem. E algumas decisões precisam ser tomadas. Exatamente. Não dá para agradar todo mundo. Isso é fato. E aí eu vou fazer um recorte também. Faça. Que tem muito a ver com o estilo de criação interiorana. Esse dia eu estava falando, há 3 semanas atrás, antes de ir para São Paulo, eu estava falando isso para os meus pais. A gente foi criado, tipo assim, não, você não pode se indispor com o Sá, você não pode expor com a Maria Cláudia. Não, mas tenho razão, não, mas tudo bem, deixa pra lá. Tal. E aí, é o mundo ideal, né? Mas a hora que você vai crescendo, que você vai vendo outros mundos, você se ferra. Porque você não vai indispondo com o mundo, você vai engolindo sapo, você vai ficando mal e você fala, caramba, mas peraí, eu que sou errado. Não. Durante um tempo que eu passei,
no trabalho de RH, eu cuidava dos jovens aprendizes da empresa, Legal. estagiários. Normalmente nas suas primeiras experiências de trabalho. Eles chegam com muita energia, com muita sagacidade, mas também chegam precisando de direcionamento de informação. E aí eles saem, literalmente, debaixo da asa do pai e da mãe e vão ouvir muitos nãos. E vão ser questionados e vão ser cobrados. E eu sempre dizia, quanto mais você for cobrado, que bom. Quanto mais você sair da sua zona de conforto, que bom. É isso aí. E se você conseguir fazer isso dentro da nossa cidade, melhor ainda. Porque ainda você tem um porto seguro da sua casa. Mas se você tiver a oportunidade de vivenciar fora da bolha, viva. Exatamente. E se você quiser voltar, volte. Volte, tá tudo bem. Mas vá com o propósito de aprender. E volte também com humildade. A humildade, ela caminha junto com a comunicação assertiva. Você ser assertivo é ter uma humildade de fala. Você pode orientar, você pode até dar um puxão de orelha. Com humildade, sem ser arrogante. Não é porque você está no papel X que você recebe Y que você não pode ser humilde. De explicar e orientar. De explicar, de orientar. Exatamente. Na sua visão, assim, o impacto da comunicação assertiva na vida de uma pessoa. Não vou falar nem na carreira, na vida da pessoa. Porque a gente sabe que a comunicação é tudo. Sim. Então, a criança, quando nasce, se comunica para a mãe que ela quer mamar. Né? E se a gente falando lá da comunicação, dor, né? Que está com dor, que está indisposto, e por aí vai. Que você analisa que falta na pessoa nessa parte de comunicação assertiva? É falar menos? A gente sabe que é falar corretamente, mas às vezes é falar mais focado, tipo, ó, pau a pau, pedra e pronto. Eu sempre gosto, no meio de um treinamento, de uma palestra sobre comunicação, fazer uma pausa e observar. E pedir que as pessoas observem como estamos até naquele momento. E trazer a seguinte reflexão. Nós precisamos sim aprender a falar com clareza, com objetividade, com postação de voz. Mas mais do que isso, nós precisamos parar, ouvir e prestar atenção. Porque no silêncio também tem comunicação. A forma como você olha, a forma como você aperta a mão de uma pessoa, a forma como você chega no primeiro momento em um espaço, é recebido ou recebe o outro, tudo isso já é uma comunicação. Então, para ter uma assertividade, ouça o seu cliente, ouça o seu funcionário, ouça o seu par, ouça o seu superior. Nós não precisamos ter todas as respostas. Às vezes a gente fica preocupado em chegar numa reunião e levar a mensagem, levar os dados e levar os números. E se alguém te interrompe, você já perde a linha de raciocínio. Para, pausa, respira, olha, observa e escuta. Escuta as pessoas. E se você não tiver uma resposta para dar ali na hora, tá tudo bem. Uma escuta ativa, né? Mas é uma escuta ativa. Porque tem muita gente que vai escuta passiva, né? Sim. E aí a comunicação até não verbal denuncia. Porque aí a pessoa cruza o braço, cruza a perna, tá ali te olhando, meio de olho, mas ela não tá te ouvindo. Não tá. Ela não quer te ouvir. Ela não vê a hora de como acabar. quando uma criança leva uma bronca do pai e ela se encolhe. Então eu costumo dizer, se você chega a apresentar com o seu funcionário para dar um feedback, mas ele se recolhe dessa forma, ele não está disposto a ouvir. E como você tira ele disso? Você chama pausa. pelo nome, pausa. Você chama pelo nome, você pausa, você convida a pessoa a sentar do seu lado. Existe um negócio, que eu já vi isso em muitas empresas, né? A pessoa que é líder, ela tem uma mesa bonita, uma cadeira bonita. E aí eu detesto liderança que tem mesa quadrada. E aí ela coloca a pessoa lá do outro lado. Tipo assim, eu mando, você tá lá na... É bem isso. E eu gosto muito também de como a pessoa se apresenta em e-mails. Eu gosto muito disso. Ela apresenta o cargo antes do nome. Olá, eu sou o diretor X da empresa Y. Eu só queria saber o nome dessa pessoa. Eu só queria saber o nome. Isso diz muito. Sim. Isso diz muito. Então,
senta do lado dessa pessoa, traz literalmente ela para perto. E se mesmo assim ela ainda está enrijecida, naquele momento não é a hora, é o momento certo dela te ouvir. Por N questões, porque além dela estar aberta, porque ela pode estar passando por uma questão pessoal, na casa, problema financeiro, e ela não está com a mente aberta para te ouvir. Faça essa pausa. Um dia, uma semana, você vai sentir a hora que a pessoa estiver mais aberta para te ouvir e estabelecer esse diálogo. Bem, pessoal, mais uma edição do programa Prosa com Dutra, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal Iris Andrade, jornalista, pedagoga e especialista em comunicação organizacional, que está relatando aqui alguns casos para nós e também falando aí que no segundo semestre vai ter um treinamento comunicação que convence, que em breve ela estará divulgando aí pelas redes sociais, que quais são? As suas Iris Andrade Comunica. Repita. Iris Andrade Comunica. Tudo junto. Ronaldo. Ô Iris, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse trabalho que você desenvolve nas empresas, você já recebeu algum feedback positivo, tanto dos funcionários, porque querendo ou não, quando você acaba sendo contratada, você acaba recebendo também muitos feedbacks dos próprios funcionários. Sim. Meu patrão é cabeça dura, meu patrão é difícil. E querendo ou não, você acaba até ajudando os funcionários com esse treinamento. Sim. E você já recebeu feedback positivo? Já mudou já a cabeça do patrão? Porque tem patrão que é difícil, né? Ou amenizou a cabeça. Ou amenizou. Ou amenizei, que mudar às vezes é... Quando eu trabalhava no RH específico de uma instituição e fazia um trabalho contínuo, isso era mais fácil. Porque horas eu estava em contato com o líder, horas eu estava em contato com a equipe dele. E aí eu fazia os repasses mais direcionados e a gente conseguia pensar num desenvolvimento a médio e longo prazo. Quando eu vou pontualmente para uma palestra, pontualmente para um treinamento, obviamente que eu coleto algumas coisas. E eu sempre faço uma reunião de fechamento com a gerência de RH ou com o dono do negócio que me contrata. E eu levo algumas percepções que eu coletei, que eu ouvi. Quando o gestor de RH ou quando o dono da empresa me fala quem falou, eu paro por ali. Porque ele está mais preocupado com quem e não com o quê. E muito menos no como melhorar aquele cenário. Então eu paro. E já posso dizer que eu tenho uns 2 ou 3 episódios de lugares que eu não voltei. Porque fazer treinamento para falar que fez, para colocar nas suas redes sociais e falar, olha, aqui a gente levanta a bandeira X, Y, Z, eu tenho também uma imagem. E nada adianta eu ir lá fazer um trabalho, ouvir as dores dessa equipe e nada mudar. Que aí você passa uma imagem também de... Ela veio de novo fazer o que aqui? Nada muda. Lá vem a Iris de Lá novo. vem a Iris de novo. Então, eu prefiro. Né? Agora, se a pessoa me falar o como, o que aconteceu, o que desenvolveu, normalmente eu sempre faço uma pesquisa de fechamento, uma pesquisa de satisfação. Vem muita coisa nessa pesquisa, eu tenho cuidado de tabular, para fazer um relatório de entrega de devolutiva. E aí eu deixo, né, para o RH fazer um trabalho de continuidade mesmo, né, que eu vou lá pontualmente naquele local. Mas as gerências estão ali diariamente, precisam parar e olhar para algumas questões. Eu acho lindo em datas comemorativas, por exemplo, saúde mental, Janeiro Branco, vamos falar sobre isso, falar sobre aquilo, e faz todo o movimento, entrega isso, entrega aquilo. E o resto do ano, como é que você cuida da saúde mental do seu funcionário? Exatamente. Dia das Mães, né, recente agora. Fiz lá todo um trabalho, entreguei brinde, nananana. Mas aí eu não libero a minha colaboradora mãe para assistir a apresentação do filho na escola. Exatamente. Aí é muito hipocrisia. Isso é mais comum que a gente possa imaginar. Muito comum. Então é muita hipocrisia. Ah, eles estão, você está podendo aí recusar empresas. Não é poder recusar empresas, não é sobre isso. É sobre princípios. É sobre princípios. E é sobre identidade. A partir do momento que eu escolhi trabalhar por conta, levar isso para as empresas, levar isso para as pessoas, eu preciso levar para pessoas que estejam alinhados com os meus valores, com os meus propósitos. Eu aprendi hoje que a gente tem 4 lados, né?
Tem o meu lado, o seu lado, de quem está ouvindo e de Deus. Então, isso quando eu trouxe para minha vida, porque às vezes, não, tem o seu lado, mas tem o meu também. E tem gente que tá ouvindo, que vai, eu acho que eu concordo mais com ele ou mais com ela, tal. E tem de Deus, que prevalece. E baseado nisso, eu estava conversando com um amigo recentemente, e ele falou assim, olha, eu estive numa multinacional e eu perdi o desenvolvimento das minhas filhas, da minha família. Então ele falou assim, olha, eu ficava lá, não tem feriado, não tem final de semana, meta, ou não tinha horário, minha filha ia fazer isso, não vi, minha filha ia fazer aquilo, não vi. Assim, quando a empresa ficou meio ruim, eu fui o primeiro a ir pra rua. E aí ele falou assim, sorte que eu tinha organizado um pouquinho minha vida, que eu não passei tanta necessidade. Aí ele falou assim, a partir dali eu mudei minha chavinha, e a partir de agora, independente da empresa que eu estou, minha filha, pai, eu preciso dizer que lá, pessoal, eu tô indo, ele tem um cargo de liderança, eu tô indo ali, eu volto daqui 1 hora, daqui 2 horas, mas eu vou levar minha filha no médico. Ou eu vou fazer isso. Ele falou assim, porque eu passei 30 anos me doando para a empresa. E a hora que eu mais precisei, em tese, eu fui pra rua. Ele falou, caramba, eu vi que minha filha mais nova, mais velha, eu não vi isso, eu vi que minha esposa não vi aquilo, eu vi com meus pais aquilo. Ele falou, opa, mudei minha chavinha. Claro, a gente tem conta para pagar, a gente precisa subsidiar de alguma forma, precisamos desse salário. Mas existem algumas coisas que não dá para colocar na balança financeira. Sim. Falei isso ontem para um amigo meu, que ele está passando uma temporada no Rio de Janeiro agora, que ele foi para o Rio de Janeiro, só que aí mudou uma agenda profissional. E aí ontem a gente falando, ele falou, Rafael, eu não sei como eu vou fazer para chegar dia 12 que tem isso aqui. Eu falei, velho, aproveita o momento aí, esquece. Você se planejou tanto para isso, agora mudou a outra agenda, cara, aproveita a sua família. A outra agenda é mera formalidade. Porque a agenda não está preocupada com você. E você se organizou, isso, aquilo, querendo chegar a fazer uma pernada de uma logística terrível no dia 12, dia 13. Eu falei, pra quê? Curte, de quê? E aí foi engraçado que no começo dos áudios que ele tava me mandando, ele falou, mas eu me organizei, faz 1 ano que eu tô organizando essa viagem, e tô isso, não, deixei minha agenda separada, pedi pra ninguém marcar, agora marcaram isso. Então, eu falei, velho, aproveita, porque assim, a agenda vai acontecer independente da sua presença ou não. Sim. E aí você vai se matar, tal, você corre risco de sofrer um acidente, corre risco de forçar seu motorista a chegar mais rápido e por aí vai. A troco de quê? Mas isso também eu vejo que é a maturidade, o tempo vai te proporcionando. Sim, sim, a maturidade, é tempo, a importância de ouvir, né? De volta para essa questão do ouvir, de perceber, de colocar na balança o que é relevante, o que não é, de prestar atenção aos detalhes. O que você acha mais importante, falar ou ouvir? Ouvir. E eu já fui a pessoa que falava muito, que argumentava, que confrontava, corporativamente falando, que queria ter a razão. Hoje, aquele ouvir seu de alguns... Quando você mudou essa chavinha, você começou a deixar a pessoa falar e entrar no ouvido. Sim. Porque tem aqueles assuntos que você tem que deixar no ouvido e sair do outro lado, porque não vai... Eu consigo até olhar pra pessoa e não ouvir o que ela tá falando. Principalmente se ela estiver descompensada ali na minha frente. Essa eu tenho que aprender. Essa eu tenho que aprender. Eu consigo. Mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, uma auto-reflexão. Vale a pena eu confrontar agora? Principalmente se a pessoa do outro lado está descompensada? Essa outra questão pro meio corporativo. Essa briga é minha? Porque tem coisas que a gente se envolve ali... Que não é nossa. Que não é nossa. Essa briga é minha. Terceiro, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Eu quero ter paz. É isso aí. Eu tinha esse defeito de pegar a briga de todo mundo. De querer ajudar todo mundo. Só chegava e falava, Rafael, eu tô aqui, eu tô precisando de ir lá pra NASA, tal, eu tô precisando do foguete. Eu ficava, caraca, Maria Cláudia tem um foguete, peraí. Maria Cláudia, tem como você emprestar o foguete pro SAI, isso, aquilo? Ela, Rafael, o foguete tá, mas tá sem combustível. Peraí, o Ronaldo tem? Ronaldo, não tem como você arrumar o combustível pra Maria Cláudia, tá, beleza. E era uma questão do saque, você poderia, às vezes, ter passado o contato pra ele seguir. Exatamente, tem a Maria Cláudia, fala com ela. E vocês se resolvem.
E sai de cena. E tipo assim, tem hora que eu fico vendo, assim, que você vai olhando, passa e fala, caramba, pra quê? Sabe, você queria ajudar todo mundo. Aí o Ronaldo fala, não, que o foguete vai, mas precisa de trazer alguém. Não, traz também, já resolve. E no final do dia, pra quê? Pra quê? Aconteceu um fato comigo, muito engraçado. Eu tava no Barretos Motorcycle, no show do Ventania. E aí eu fui e tal, tô lá. Chega uma pessoa, Rafael, você tá aqui e tal, que legal, tal. Eu falei, legal, tal. Aí, beleza, tô lá. Aí ele vem de novo e me, Rafael, será que eu não poderia você ver pra mim, pra eu entrar pra tirar uma foto com ele e tal, isso, aquilo, tal. Eu falei, não, beleza. Fui lá pedir pra pessoal da assessoria e tal. Falei, dá uma atenção pra ele e tal, que ele quer tirar uma foto e tal. Beleza, tá bom. Aí, entrei também lá, a pessoa entrou, tirou foto e tal. Anteontem eu encontro a pessoa na calçada, eu cumprimento a pessoa eu parecia paisagem pra pessoa. Aí eu falei, nossa! Aí eu cheguei na minha sala e falei, Ronaldo do céu, foi uma semana atrás, Rafael, tal, será que eu não posso tirar uma foto ali? Agora eu encontrei a pessoa na calçada assim e tal. Eu falei, será que ela tá usando óculos? Será que tá acontecendo alguma coisa? Será que não me viu? E eu falei, caramba, como que as pessoas são? Mas enfim, ainda eu pensei, pra que eu fui lá, pedi, põe a pessoa, voltei, depois o cara veio, vai tal hora, eu achando a pessoa, eu falei, aqui, vem cá, aqui, vai te atender e tal. Aí eu falei, pra que isso? Eu sossegadinho lá na minha, mas enfim, mais um aprendizado que eu tirei. Mais um aprendizado. Eu sei que essa pessoa que vinha bater no meu ombro falou, meu amigo, não tem como não, viu? Desenvolvimento. A gente aprende algumas coisas na dores. Iris, e como é que você está pensando aí para o final de ano? Além do Comunicação que Convence, tem mais algum outro projeto? Você também orienta os profissionais que querem montar curso online? Sim. Como é que funciona isso? Essa demanda ela começou já tem alguns anos. Logo depois que eu parei de dar aula, alguns colegas me procuravam. Você não me ajuda a estruturar uma aula? Se você der aula por tantos anos. E aí eu comecei, né, a fazer isso. E aí com a questão da oratória, eu falei, preciso também de dicas para gravar o vídeo, enfim. Quando veio a pandemia, deu um boom, né? Sim. Do online. Tudo. E aí essa demanda... Maria Cláudia fez muito bazarzinho nas lives. Brincadeiras à parte. Você lembra que o pessoal fazia o bazar nas lives na época da pandemia? Todo mundo fazia venda, e tô vendendo isso. Pegava um rodo que não funcionava, tô vendendo, uma vassoura, que essa minha avó que usou e por aí vai. Época, hein? E basicamente hoje eu faço pelo... Na pandemia nós trabalhávamos muito, por sinal. Uma média, surreal de conteúdo, assim. Porque quem não se comunicava passou a querer se comunicar. Então, eu lembro que, sei lá, de 7 contas que atendia, do dia pra noite virou 20. Virou 30 cada uma. E sem IA. Pra nos ajudar a escrever na raça, fazendo texto pra rede social, roteiro pra vídeo e pensando, enfim. De ortopedista a posto de gasolina. Isso que eu ia falar, de tudo um pouco. E aí esse boom aumentou na pandemia, né, dos cursos de Hotmart, tanto que eu lembro que antes da pandemia levavam 2 dias para aprovar, na pandemia levava de 12 dias, 15 dias para aprovar um conteúdo, de tanto conteúdo que a plataforma recebia na época. E aí, enfim, então é uma demanda que eu não divulgo tanto, basicamente todos os meus clientes até hoje vieram de indicação do famoso marketing boca a boca, que esse não morreu, é o melhor, né? Esse não morreu. E eu ajudo desde pela questão da comunicação e da pedagogia, então isso eu ajudo a pessoa a estruturar esse curso que ela está pensando, a modular quantos módulos, quantas aulas, tempo de cada aula, estruturar a gravação disso. Obviamente que eu coloco ela em contato, né, com pessoas de audiovisual para fazer essa gravação. Eu analiso todo esse material de novo, vejo se está ok, legenda, textos de apoio, materiais de apoio. Subo na plataforma, entrego o link de venda, oriento sobre o trabalho de divulgação, apesar de não trabalhar mais com consultoria de marketing, oriento sobre o trabalho de divulgação, porque só deixar lá na plataforma ela não vai vender, tem muito conteúdo lá, então você precisa fazer um trabalho alinhado nas suas mídias, um trabalho alinhado de tráfego pago para converter isso, para chegar no público que você tem interesse, e saio de cena,
né? E aí, obviamente, ensino a pessoa a manusear a plataforma, se ela quiser atualizar alguma coisa. O que veio primeiro, a Iris jornalista ou pedagoga? Jornalista. A pedagogia então, veio depois. Você fez para fazer um complemento e porque eu dava aula, e eu entendia que às vezes faltava algumas estratégias de sala de aula, porque eu dava aula desde para adolescentes, adultos, melhor idade, então eu sentia que faltava alguma coisa, então veio depois. Legal. Bem, pessoal, nós estamos entrevistando Iris Andrade, jornalista, pedagoga, especialista em comunicação, que a gente está caminhando aí, e vai falar também para você do treinamento Comunicação que Convence. Eu tentei tirar alguma coisa dela. Vai ser qual período no segundo semestre? Outubro. 6. Pós as eleições. Pós-eleições. Começa dia 6. E é incrível que eu já comecei a receber demanda de pessoas. Eu não faço, né, atendimento político, mas que eu comecei a receber demandas porque as pessoas querem melhorar e a sua visibilidade, a sua oratória, a sua visibilidade, né, para o seu público aí, potenciais eleitores. Então, isso vem depois. Então, vem depois das eleições. Depois das eleições. Serão 6 encontros. De 2 horas cada, à noite. Num espaço que tem auditório, microfone, projeção, com teoria, exercícios, feedbacks individualizados. Preços acessíveis. Parcelamentos no cartão, boleto. A perder de vista. A perder de vista, não. Tinha um personagem, né? Fazemos qualquer negócio. Faz em 10, 12, menos, como é que funciona? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é tão, o valor não é tão alto, mas se precisar... Mas dá pra entender caso a caso? Dá. Que legal. É bom entender a realidade de cada um. Sim, é importante. Da mesma forma como cada um tem um tempo de aprendizado, cada um tem a sua forma de se comunicar, também cada um tem as suas condições aí. Teve algum caso que te marcou na sua trajetória? Dentro da oratória? Ou fora da oratória, alguma coisa assim que você pode compartilhar, que você fala, ou dentro da oratória, fala, caramba, conheci o Sá era, agora eu como que o Sá era travado, era travado certo. E tal. Eu tenho alguns casos de pessoas que eu dei minicurso ainda na faculdade de medicina, e hoje já são médicas, enfim, já terminaram a faculdade, a residência, enfim. E hoje quando eu vejo essas médicas gravando vídeos, informando o seu público, eu me sinto parte. Que legal. Né, dessas pessoas que eram extremamente tímidas. Que legal. E conseguiram. E eu tenho uma outra também que pertence a uma rede hoje, né, de franquias. Ela é responsável pelo departamento logístico. E esses tempos ela estava no iFood dando uma palestra sobre o método de logística deles. Legal. Com microfone, faz convenções para os franqueados e está lá na frente no palco e enfim. Legal. E esses dias eu mandei um feedback para ela falou, lembrei de você, porque teve uma hora que eu fiquei de costas para o público e você já tinha me ensinado. Eu falei, que bom que eu estou soando na sua mente. Mas eu fico muito feliz, assim. E, claro, né, quando eu encontro um ex-jovem aprendiz, um ex-estagiário que está numa posição melhor ou está empreendendo, eu também fico muito orgulhosa de alguma forma ter contribuído no desenvolvimento dessa pessoa. Hoje eu tenho vários ex-alunos que são parceiros, né, que eu indico, que eu referencio dentro dos seus negócios, então eu também sou muito feliz. Hoje quem cuida das minhas artes gráficas é o meu ex-aluno, né? Então eu sou muito feliz de ter contribuído com isso. E quando eu encontro um líder do local que eu trabalhei, fala, sinto falta dos seus treinamentos. Então, isso é bom, são feedbacks que eu gosto. Maravilha. Iris, manda uma mensagem final aí para esse eu anotei. o pessoal que te acompanha, o pessoal que passou pela sua jornada, ou pelo pessoal que poderá passar futuramente na sua jornada e vice-versa, e quiser falar do curso novamente, fica à vontade aí, o microfone é seu. Você tem 1 hora para falar à vontade. Uau! E eu falo, Maria Cláudia sabe que eu dou conta. Verdade, por quem passou pela minha jornada, eu só posso agradecer.
cada história, cada local que eu passei, né? Eu passei pelo Senac por 10 anos, eu passei pelo Hospital de Amor por quase 5 anos. Eu prestei serviços quando eu estava no Senac para o Sebrae por muito tempo, que me gerou tantos outros clientes, e eu sou grata a cada cliente que confiou o seu negócio, a sua marca ou a sua equipe no meu trabalho. E aos meus ex-alunos, que de alguma forma eu pude contribuir no seu desenvolvimento, isso não tem valor que pague. A sala de aula ainda é um local que eu pretendo voltar, pelo prazer de contribuir, e principalmente é o local que eu mais aprendi. E para quem aí tem dificuldade de se expressar, isso não é um limite. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Hoje, em Barretos, não estou falando de mim, existem tantas outras profissionais que trabalham neste segmento. O que faz você escolher um ou outro profissional é a sua intenção. O que você deseja? Você quer? O que você busca para a sua comunicação? Isso vai fazer com que você escolha a pessoa que vai te auxiliar nesse processo. E toda comunicação, ela tem uma intenção. E qual que é a sua intenção hoje? O que você busca? Melhorar com a sua equipe, melhorar com o seu líder, falar com o seu público pelas mídias, se posicionar melhor, trazer uma energia, ter uma clareza, ter uma assertividade, estar em grandes palcos, em palestras, em convenções. Qual que é o seu desejo? E o que você vai fazer para chegar até lá? Conversa comigo. Eu te ajudo. Legal. Muito bom. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a todos por participar, por nos ouvir, né? E também você que vai acompanhar depois pelas redes sociais também, em mais essa edição do programa Prosa com Dutra. Obrigado, Iris, parabéns. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Maria. Que você tenha muito sucesso, que já deu certo, né? Que você possa crescer ainda mais. A Maria Cláudia falou tanto de você, mas tanto. De 10 nomes que a Maria Cláudia falava, 9 era isso. De 10 sugestões que ela dava para trazer programa, 9 era você, viu? Deu certo, deu certo. Ela é sua parceira. Fomos parceiras diretas por muito tempo, de vários perrengues, de vários tempos difíceis, de uma época que particularmente eu não sabia para onde ir. E a gente pegava tudo, né? A gente pegava tudo. Mas hoje vocês estão de verde e amarelo, ó, deu certo. Deu bom, deu bom. Bem, pessoal, obrigado, Ronaldo, obrigado, Sá, obrigado, Maria, obrigado, Iris. Bem, pessoal, espero você na próxima edição aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, em mais uma edição do programa Prosa com Dutra. Tchau! Obrigada pela sua companhia. O programa Prosa com Dutra volta na próxima semana. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026. 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão.
Na gestão da sua empresa, confiança e eficiência fazem toda a diferença. A WD Contabilidade oferece soluções completas em serviços contábeis, fiscais, departamento pessoal e administração de condomínios. Com mais de uma década de experiência, aliamos tecnologia e conhecimento para entregar uma contabilidade moderna e estratégica. WD Contabilidade, na Avenida 13, número 542, em Barretos. Ligue 17 3321 1616 e evolua com a gente. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples. Ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo o chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda, a Cervejaria de Barretos. Ligue 99639 0321.